Então, pessoal, finalmente chegamos a essa etapa da otimização estrutural, no caso, né? Esse é o software que a gente vai utilizar, o Simule EyeSight. Ele que é responsável por fazer todos esses fluxos de simulação que a gente chama, tá? Para, no caso, automatizar algumas tarefas. Assim como ele automatiza algumas tarefas, ele tem a possibilidade de fazer otimizações e melhorias no nosso projeto. Se vocês, por exemplo, verificarem aqui nos Process Components, a gente tem todas as possibilidades de processos, tá? Por exemplo, aqui é uma tarefa simples, então ele vai executar somente um fluxo, mas, por exemplo, eu posso pedir para o software mudar isso, né? E aí eu tenho lá processos de Monte Carlo, exploração, fazer loop, Six Sigma, tá? Enfim, tenho diversos. No nosso caso, a gente vai utilizar a otimização, certo? E aí vejam que, por exemplo, em Application Components, eu tenho diversas aplicações, tá? Que eu posso pedir para ele otimizar. Então, por exemplo, eu posso jogar um Excel, se eu tiver alguma fórmula no Excel, parâmetros do Excel, eu posso utilizar calculadora, software de terceiros, posso usar o próprio Abacus aqui, tá? Enfim, posso fazer diversas possibilidades, por exemplo, colocar até scripts, tá? Até scripts. Então aqui o que ele faria, né? Ele faria uma otimização passando por todos esses componentes e nos entregaria um resultado final. Se eu quiser ainda, né, ir além, eu tenho uma biblioteca imensa aqui, tá? De componentes, tá? Plugins, enfim, certo? A gente vai utilizar a partir disso o que? A gente vai fazer uma otimização a partir daquele nosso arquivo do Abacus, certo? Então vamos dar continuidade na sequência. Então, pessoal, eu escolhi aqui para a gente fazer a otimização do nosso arquivo Abacus da Viga, certo? Para fazer isso é bem simples, basta a gente procurar o arquivo lá na nossa pasta, tá? E clicar em Read File. A partir dessa leitura do arquivo, o Abacus vai trazer, o EyeSight vai trazer todos os parâmetros que foram criados lá no Abacus. Então vejam que, por exemplo, as nossas 6 seções de viga estão aqui, bem como as propriedades A, B e espessura, né? Lembram lá que é largura, comprimento e a espessura, certo? Aqui os carregamentos, por exemplo, a gravidade que a gente colocou, todo o nosso desenho que a gente criou, certo? Então, se porventura a gente quiser otimizar os parâmetros do desenho, a gente pode também, tá? E assim como o material está aqui, né? Propriedade, densidade, elasticidade, enfim, tá? Para esse estudo, a gente vai selecionar lá as componentes A, B e T1, que é a espessura da viga, dos 6 perfis, certo? A partir disso, eu vou vir aqui em Output, vou procurar o arquivo de Output, ODB, e vou dar um Read File, tá? A partir do Read File, a gente vai selecionar as variáveis ali de massa, tensão de von Mises máxima, deslocamento máximo e as nossas frequências mínimas, né? A frequência mínima natural, a frequência natural mínima, tá? Vou dar um OK. E aí eu parto para a otimização. Vejam que, por exemplo, a otimização ele tem diversas técnicas, certo? Para esse caso, a gente vai trabalhar ali com uma otimização multi-objetivo, tá? De enxame de partículas. Eu posso alterar os parâmetros, dizer quantas partículas eu quero, o máximo de interações que eu quero, enfim, tá? Ele é totalmente customizado. Eu não vou me atentar a essa parte, a gente vai passar para as variáveis que vão fazer parte da nossa otimização. Vejam que todas as variáveis de perfis eu trouxe para cá, e aí eu posso trabalhar de duas formas, né? Ou eu digo um range para ele, um range menor e maior, ou eu digo valores permitidos para ele trabalhar. Esses valores eu peguei de tabela comercial, tá? Então não se preocupem com isso. As restrições são as variáveis que ele vai categorizar as respostas, né? Então, digamos lá que ele pegou uma resposta de von Mises, sei lá, 100 megapascal e a frequência natural deu 2. É aqui que eu vou categorizar se a minha resposta é boa ou não, válida ou não válida. Então, como restrição, eu quero que a minha frequência natural mínima seja entre 7 e 14, certo?
E o objetivo é, eu vou minimizar a massa, eu quero a menor massa possível, a menor tensão possível e o menor deslocamento possível, tá? Vou minimizar essas 3 respostas, certo? Vou dar um OK e aí, claro, né, vou rodar o arquivo. Uma vez que o arquivo está finalizado, eu tenho aqui, por exemplo, em History, todas as interações feitas pelo iSight, bem como as respostas, tá? Então, por exemplo, aqui, resumidamente, né? Eu tenho lá a seção 1, tamanho A, B e espessura T1. Então, aqui, a primeira interação, ele utilizou esses parâmetros, certo? E obteve lá de resposta uma massa de 0,2 toneladas, enfim, tensão de vômitos de 44 megapascal e assim por diante, tá? E uma frequência de 9,97. Vejam que ele, para esse primeiro caso, ele deixa em branco porque a minha frequência ela está acima do 7, que é o mínimo que eu pedi para ele, né? E o vermelho é porque está abaixo de 7, que é a restrição mínima, né? Então ele faz lá 502 interações e classifica qual que é a melhor interação para nós. Mas como que ele julga isso, né? Ele vai pegar a menor possível dentro das funções objetivos. Ó, vejam que a gente conseguiu reduzir para 27, 28 megapascal, reduzir o deslocamento, só que a gente aumentou um pouco a massa, né? Comparado com o original lá, né? Não tem problema, não aumentou muito, né? Só que a tensão a gente reduziu. O iSight não é só isso, né? O iSight ele tem a possibilidade de fazer mais coisas, integrar vários aplicativos, enfim, tem outras funções também, não só de otimização, né? Mas o que é mais interessante é o seguinte: eu posso pedir para ele plotar gráficos para eu entender o que está acontecendo com a minha estrutura. Então, por exemplo, o seguinte, eu já deixei pronto aqui a massa e a mínima frequência, né? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui são as partículas, né? As diversas partículas e interações que ele fez. Então, mas o que está a tendência? A tendência dele é aumentar a minha frequência mínima à medida que eu aumento a massa, né? E aqui o deslocamento é bem simples, né? Mas o que está acontecendo aqui? A minha tensão ela está aumentando à medida que o meu deslocamento aumenta, né? Aí, claro, eu posso pedir para ele, por exemplo, plotar lá uma tensão no eixo X e frequência natural mínima no eixo Y, por exemplo, né? Posso pedir para ele, ó. Então, o que acontece? Aqui torna interessante, né? Por quê? Porque não é tão linear assim quanto esses outros dois, né? Por quê? A minha frequência natural, ela vai diminuindo à medida que aumenta a tensão até certo ponto, né? E depois a tendência dela não é ter essa minha diminuição constante da minha frequência natural mínima, né? Então isso aqui é um potencial muito interessante do iSight. Eu consigo obter informações que eu não tenho até então, né? Que eu preciso ter um entendimento um pouco mais profundo da minha estrutura, tá? E claro, a gente pode pegar outros tipos de gráficos, tá? Por exemplo, eu vou pedir para ele plotar um 2D aqui, por exemplo, eu quero saber o parâmetro A em relação à tensão, certo? Ó, o quanto o parâmetro A muda a tensão, certo? Então vejam que é praticamente pouco, né? Ó, ele muda a tensão, enfim, vai aumentando ao longo daquele range que a gente deu para ele, tá? Mas é isso aí, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à utilização da ferramenta, a intenção é fazer mais alguns vídeos mostrando algumas outras interações do iSight com alguns arquivos diferentes, né? Algo mais complexo talvez. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um contato para nós aí na SK e vou pedir para vocês dar um joinha no vídeo aí, se inscrever no nosso canal, que tem mais vídeos como esse, né? Principalmente sobre ábacos e ferramentas de simulação. E até a próxima!